Olá, eu sou a professora Silvana Aranda. Estou aqui para conversar um pouco sobre o funcionamento de nossa disciplina. Bem, antes de nós entrarmos no detalhamento, né, do que nós vamos construir ao longo do semestre, do nosso percurso pedagógico, eu gostaria de falar que eu já me apresentei no fórum, né? Muitos de vocês também já se apresentaram, né? E uma coisa que eu não destaquei é que eu estou em sala de aula desde os 16 anos, né? Quando eu fiz o magistério, né, a nível de segundo grau, e comecei a trabalhar com o quarto ano. Na verdade, naquela época era a quarta série, né? Depois eu trabalhei com a primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, enfim, trabalhei muitos anos no ensino fundamental, né? E já tenho alguns anos de universidade, de trabalho com formação de professores, né? Quando eu iniciei, a maior tecnologia que a gente tinha era o giz e o fanelógrafo, né? A folha, né, de mimeografada, né, escrita à mão, ou datilografada numa máquina, né? E hoje em dia nós estamos aqui numa sala de aula virtual, né? Então, são muitos avanços que se tem, né, nesses últimos anos, né? Mas o que não se pode perder é o entusiasmo de estar em aula, de pensar em novas metodologias, de pensar em novas formas de atingir nossos alunos, né? E é com esse entusiasmo que eu começo esse semestre, né? Então, não interessa o tempo que a gente tenha de sala de aula, o importante é que a gente esteja disposto a aprender, né? Então, eu estou disposta a aprender nesse nosso percurso, né? Aprender com todos vocês. Aliás, eu li cada apresentação de vocês no fórum. Eu não respondi uma a uma, pois nós temos duas turmas compartilhando esse mesmo espaço no Moodle. Nós vamos totalizar mais de 100 alunos, né? Então, eu deixei, né, para comentar sobre o fórum de apresentação nesse nosso primeiro contato, né? Então, eu fiquei muito feliz em saber que nós temos colegas que já têm mestrado, doutorado, alguns já trabalham, né, na universidade, com TCC, e, pelo visto, tem a mesma ideia de que eu tenho, de que a gente precisa, como professor, sempre estar estudando, né? A gente nunca tem todo o conhecimento, ainda mais nos tempos que nós vivemos, que as coisas mudam muito rapidamente, né? E nós precisamos sempre estar nos apropriando de novas linguagens, de novas formas de ensinar, né? E de aprender. Também eu percebi pelo fórum que tem pessoas de vários lugares desse Brasil, né? Temos colegas de Fortaleza, pelo menos duas colegas de Fortaleza, temos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, do Pará, né? De Rondônia, do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aí uma grande diversidade cultural, né? E a gente vai poder fazer essas trocas, né? Na nossa disciplina, embora elas não sejam tão intensas quanto lá adiante nos outros seminários que vocês vão ter, né? Eu trabalhei com o seminário 6 e 7, que já é um seminário mais de prática, onde a gente constrói plano de aula, onde a gente pensa em como se organiza o ensino, né? Como é que a gente vai organizar melhor, sem sequência didática, sem projeto de trabalho, né? Sim, unidades temáticas, né? Então, a gente vai pensar mais sobre a questão do planejamento. Este é um seminário inicial, né? Então, os primeiros olhares, né, para a sala de aula, com aquele estranhamento de não ser mais aluno, mas sim ser alguém que está se formando para ser professor. Eu sei que muitos têm bastante experiência já em sala de aula, pelo que eu vi no fórum. Eu sei que nós temos advogados, nós temos engenheiros, enfim, né? Mas nós vivemos um processo no curso, né? Nós caminhamos paulatinamente. Então,
O que a disciplina oferece, né? Teve alguém que colocou lá no fórum que gostaria da prática de sala de aula. Ainda não é essa prática de sala de aula, mas é um olhar sobre essa prática, é uma aproximação, né? Nós temos outros seminários, como eu falei, que são mais voltados ao planejamento para a sala de aula, né? A avaliação, né? Como é que se realiza a avaliação e o planejamento, né? Que fala, digamos que são mais voltados às metodologias. O nosso seminário é esta pequena aproximação, certo? Lá no fórum de aprovação do plano, a grande maioria já aprovou, né? Surgiram algumas dúvidas, né? Sobre a avaliação, como é que será a avaliação, como é que será para dirimir dúvidas, enfim, tá? Então, eu vou dar uma navegada no nosso espaço, né, lá no Moodle, e vou tentando, digamos assim, esse panorama inicial. Ao longo da nossa disciplina, as coisas vão ficando cada vez mais claras para vocês na medida que a gente avança no nosso trabalho, tá? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, então, lá a nossa guia, né, do Moodle. Bom, então, esse é o nosso espaço de trabalho. Eu indico fortemente que vocês acessem com frequência, porque essa disciplina não está pronta, embora eu já tenha disponibilizado as leituras, ela vai se construir ao longo do semestre. Então, é importante acessar esse espaço pelo menos umas 2 vezes na semana e ver se tem alguma novidade na nossa disciplina. Então, aqui na parte geral, aqui eu vou usar os avisos, vocês já estão acostumados, já estão no segundo semestre, né? Então, já usaram o AVA, né? Aqui o fórum de dúvidas, se não me engano, o José já colocou a sua dúvida aqui, tá? Então, aqui vocês vão poder colocar as dúvidas. Nós temos agora o William e o José, são 2, tá? Eu vou olhar em seguida do William para responder, tá? Então, aqui vem as dúvidas. Se forem no mesmo teor, vocês não precisam abrir um novo tópico, só complementar o do colega. Se for algo diferente, o que está ali, vocês abrem um tópico, né, que eu vou também estar respondendo ali diretamente, e quando for uma questão que abarca toda a turma, então eu vou gravar um vídeo, enfim, vou responder. Aqui na nossa unidade 1, então eu procurei colocar já as leituras que vocês vão se debruçar nesse semestre, tá? Então, nós tivemos já essa primeira aula assíncrona, né, que serviu para apresentação lá no fórum, né, de vocês, tá? Essa é a nossa segunda aula, aqui eu falo sobre o funcionamento. Depois, as aulas seguintes, elas são basicamente a fundamentação teórica. Por quê? Para eu poder analisar a prática de um professor através de uma forma de pesquisa, né, porque a entrevista é um instrumento de pesquisa, né, então, para eu poder fazer a análise disso, eu tenho que ter noções de questões sobre a sala de aula. E agora não mais como aluno, mas sim como aquele que está se formando professor. Então, para isso, nós vamos usar bastante o livro da Antunes, tá? Então, vai ser basicamente esse livro. E aí vocês podem me perguntar, professora, por que tantas aulas para o mesmo livro, né? Eu sei que a maioria ali, eu vi a maioria está trabalhando, com exceção de talvez 1 ou 2 que se dedicam só aos estudos, né? Esse é o perfil do nosso curso, né? A grande maioria ali tem 4, 5 especializações e já trabalha na sua área de atuação, seja advogado, seja arquiteto, engenheiro, enfim, ou professor. Nós temos já professores, professor de matemática, enfim. Tá? Então, o tempo também que vocês dispõem, imagino que não seja grande,
para as leituras. Então, eu pensei em algo que não demandasse mais do que 4 horas ou 5 horas semanais, tá? Então, todas essas aulas, então, têm uma parte da leitura do livro e uma parte como alguns vídeos que falam um pouquinho mais na prática, né? Porque, o que eu mencionei? Quando eu comecei a trabalhar, a maior tecnologia lá era o giz e a folha mimeografada. Hoje em dia, nós temos inúmeras formas de alcançar esse aluno, de atingir esse aluno, né? Que podem usar, inclusive, as ferramentas digitais, ou podem usar a questão dos jogos na sala de aula, que é muito importante, né? Por que a gente tem que trabalhar de forma lúdica apenas com crianças pequenas? Porque isso não pode ser feito também com os alunos maiores, né? Então, a gente discute todas essas questões da importância de usar esses vários recursos, né? Então, ali tem pequenos vídeos também que vão apresentar propostas, né, que nós temos ali, vídeos do YouTube mesmo. Eu fiz esse processo de curadoria, de pesquisar bons vídeos e disponibilizar para que vocês possam ver, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com esses vídeos de metodologia e também nós vamos fazer uma imersão nas nossas memórias, né? Lá do ensino fundamental de vocês, das aulas de português, tá? Então, eu vou gravar uma história que vai nos fazer pensar sobre memória, e depois vocês vão escrever, então, um texto das memórias, né, das aulas de português, tá? Eu coloquei pelo menos um parágrafo, pode ter mais, certo? Mas cuidem para não passar de 2 laudas, tá? Bem, o destaque ali para aula 6, onde vocês vão fazer as atividades interativas no Moodle. Essa vai ser uma atividade verdadeiro e falso. Então, eu aconselho que vocês façam a leitura, né? E anotem, né? Anotem, façam um esquema, enfim, alguma forma de vocês conseguirem, né, se apropriar dessa fundamentação teórica para que vocês possam responder essa atividade interativa de verdadeiro e falso, tá? E aí já vem uma pergunta de alguém lá no fórum, se não me engano, Bárbara, não lembro, no fórum de aprovação, sobre a questão da avaliação, se vocês teriam como refazer, tá? Nessa atividade interativa é a maior nota, então vocês podem refazer até atingir um ponto, tá? Depois, isso fica na metade do livro, então, para que a gente possa ter as questões sobre essa parte do livro. Depois, lá na aula 11, que vocês já terão terminado toda essa leitura mais teórica, né? Então, eu destaco que a gente vai fazer uma atividade interativa, que é o fórum, né? É um fórum de discussão sobre o livro lido, né? Então, vocês vão poder conhecer melhor os colegas. Lá no fórum, só digam rapidamente, sou de Minas. E aí, coloquem o que chamou atenção nessa bibliografia. O que chamou atenção desse aporte teórico que a gente trabalha aí na unidade 1, tá? E por que chamou atenção? Procurem fazer citação, né? Tragam elementos do livro e, então, teçam comentários, né, sobre esses elementos. Vocês também terão que interagir com as publicações dos outros colegas, tá? Então, vocês vão fazer comentários, sempre respeitosos, né, alusivos, então, a compreensão que vocês tiveram desse livro. Eu também vou fazer uma gravação sobre essa leitura. Eu vou conversar um pouquinho nesse espaço virtual sobre a leitura desse livro, tá? Então, aqui, o restante vocês já devem ter visto, fórum de apresentação, quem não se apresentou, a gente está fazendo ajuste de matrícula ainda, então tem muitos colegas chegando, tá? Então, se apresentem ali, está o plano de ensino, né? E
o correspondente a essa aula que eu estou gravando agora, a aprovação do plano de ensino, tá? Ali embaixo, então, está a bibliografia. Eu ainda irei postar algumas sugestões de leitura complementar, tá? Para quem tiver tempo, quem tiver interesse, e se não puder nesse momento, né, às vezes mais adiante no curso, pode fazer esta leitura. Unidade 2. Na unidade 2, nós já teremos mais aulas gravadas, né? Sobre o Marcuse, né? E sobre o banho, que vai trabalhar a questão do preconceito linguístico. Então, nessas aulas, eu vou dar muitos exemplos, assim, da prática, né? Para que vocês possam fazer essas relações, né? Eu vou socializar o dia que eu vou fazer a gravação, então vocês vão ser convidados, né, para estar, né, nesse espaço do Meet, né, fazendo suas questões, dando suas contribuições, enfim, tá? Então vai ser uma aula gravada, mas aberta à participação, tá? Então, aqui nós temos as leituras dessa unidade, e nós teremos mais uma atividade interativa que eu vou colocar mais adiante. Uma colega perguntou, professora, mas eu tenho as leituras e não tenho as atividades interativas. Elas vão sendo construídas e eu vou colocando na medida que a gente vai, então, progredindo ali na nossa disciplina, tá? Aqui apareceu uma questão do Nietzsche, eu espero que não tenha interrompido a gravação. Bom, na unidade 3, aí sim nós vamos ter a unidade mais prática, né? Que aí eu vou também gravar vídeos, né, sobre a entrevista, como fazer a entrevista. Vocês podem fazer pelo Google Meet, pode fazer pelo WhatsApp, pode mandar um formulário, tá? Vocês vão escolher uma professora, né, um professor, né, de português para fazer essa entrevista, tá? Então, vocês vão formular 10 questões, pelo menos, tá, dessa entrevista, para que depois vocês possam fazer o relatório, tá? O relatório, ele vai ser um texto que vai ter citações teóricas do que a gente leu, porque vocês vão analisar a entrevista. Mas isso mais adiante eu vou estar comentando com vocês, tá? Ali nós temos o artigo que vai ser usado, e aqui, então, é a finalização da nossa disciplina. Ainda tem atividade interativa, que é a avaliação da disciplina. Bom, eu espero, então, que com isso vocês tenham tido um panorama geral da nossa disciplina. Na medida que vão surgindo questões, eu vou gravando vídeos, né? E se lá pelas tantas for necessário encontro síncrono, nós também podemos fazer. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, fórum ou mensagem, tá? Eu também estou disponível pelo e-mail, depois eu vou colocar, e eu também recebo mensagem de WhatsApp, tá? Também vou disponibilizar ali nos avisos o meu WhatsApp. Então, vocês se sintam bem à vontade, acolhidos, para manter um diálogo, tá, quando necessário, né? Nós sabemos, você já tem essa vivência do primeiro semestre, que a educação à distância, e outros já fizeram outros cursos à distância, muitos de vocês no fórum, a educação à distância exige disciplina, exige organização, né? Mas qualquer questão que houver, algum problema de saúde de vocês, familiar, me mandem mensagem se tiver algum atraso nas tarefas, tá? Conversem, dialoguem, né? A gente vai ajustando o que for necessário. Bom, gente, por hoje é isso, e até o próximo vídeo.